Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Pedro Campos e de todo o time do Jornal Gente. Amanhã de volta na Rádio Bandeirantes Campinas a partir das 8 horas da manhã e em rede na tela do Band News TV também todos os dias com informação, prestação de serviços, o noticiário nacional e internacional. A partir de agora, a Rádio Bandeirantes Campinas abre espaço para informação da nossa região em FM 85.7. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelos aplicativos digitais. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Você nos ouve também pelo portal bandmulti.com. As informações mais quentes do dia com a aba ao vivo para você também nos ouvir 24 horas por dia. E a transmissão já iniciada do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nosso canal de vídeo, nosso canal com imagens para acompanhar ao vivo, direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, em Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes, a partir de agora, abre espaço também para a sua opinião, para a sua informação. O que você tiver de novidade no caminho para o seu trabalho, no seu bairro, na sua região, você pode mandar agora pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes, neste dia 1º de julho de 2024, abrindo também uma nova série de entrevistas com pré-candidatos à prefeitura. Na semana passada, falamos com os 4 pré-candidatos à prefeitura de Campinas, mais bem pontuados na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, e a partir de hoje a nossa série vai dar toda a atenção à cidade de Sumaré, ouvindo os 8 pré-candidatos à prefeitura da cidade. Já conosco aqui no estúdio para daqui a pouquinho falar sobre os principais projetos está o pré-candidato Guilherme Dalotto do Podemos, o primeiro convidado do Grupo Bandeirantes para essa série de entrevistas. 10 horas da manhã, 3 minutos de uma segunda-feira que amanhece com uma característica aí sim de inverno. Agora parece que o inverno finalmente chegou no nosso interior de São Paulo. Região metropolitana amanheceu com 12 graus e meio, segundo a medição do CEPAGRE da Unicamp, que nesse momento tem os termômetros marcando 15 graus e meio. Uma segunda-feira em que a chuva deve chegar, depois de passarmos o mês de junho todo na estiagem, tempo seco. Hoje tem previsão de chuva, não para temporais, mas uma chuva moderada que deve cair a qualquer hora do dia, inclusive com previsão já para o final desta manhã. Durante a tarde, as condições também vão permanecer assim, com céu carregado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Atenção para a máxima de hoje de 23 graus, o que tinha sido mínima até pouco tempo, em pleno outono, agora pelo menos já é a máxima para hoje. O frio chegou e a gente ao longo da semana vai te informando também sobre as condições climáticas aqui na região. Para o motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, trânsito carregado nos trechos de Jundiaí, da rodovia Anhanguera e da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista. Nesse momento, 3 quilômetros de lentidão na rodovia dos Bandeirantes e o trânsito flui melhor, com 1 quilômetro de para e anda na rodovia Anhanguera, trecho que passa por Jundiaí entre os quilômetros 61 e 60. Na chegada à cidade de São Paulo, o clássico trânsito também do congestionamento das marginais. Na pista sentido interior, tanto para quem viaja pela Anhanguera quanto pela Bandeirantes,
Motorista faz uma boa viagem nesse momento, não encontra pontos de lentidão. No corredor Dom Pedro, o motorista também tem boas condições, trânsito fluindo sem problemas, tanto na Magalhães Teixeira, o anel viário, quanto também na Zeferino Vaz e na própria rodovia Dom Pedro I. Hoje é considerado um período de início de férias, então há uma expectativa também de diminuição de trânsito nas ruas e avenidas que cortam a nossa região. Final de semana em Campinas, agitado com uma série de eventos em alguns dos principais pontos da cidade. No centro, a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, aconteceu com a concentração no Largo do Rosário e um palco com a presença de mais de 50 artistas, entre DJs, cantores, drag queens e outros convidados. A expectativa dos organizadores era de reunir cerca de 20 mil pessoas. Não há ainda um número oficial de quantas pessoas passaram pelo local no centro da cidade de Campinas. Não há ainda uma medição por parte da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Mais cedo, em Campinas, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos eventos que marcam os 250 anos da cidade. Na Praça Arautos da Paz, a estimativa de cerca de 10 mil pessoas no show celebrado na cidade de Campinas. E quem assistiu a apresentação, que você confere com imagens nesse momento também do nosso canal do YouTube, registrou alguns desses momentos. Espetáculo que teve também a apresentação da banda de música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPESEX, contando com também autoridades da cidade, da região como um todo, e a presença de muitas famílias também neste evento. Final de semana também marcado pelo Derby Campineiro, assunto que vai ser o destaque no Nossa Área a partir das 11h30 da manhã com Carlos Henrique, o empate entre Guarani e Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 1-1, e toda a repercussão do Derby com o timaço de Carlos Batista ao longo da nossa programação. Nos últimos dias também a cidade de Jaguariúna recebeu a presença do ministro Jader Filho, ministro das Cidades, que esteve presente na entrega de um novo empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Um programa habitacional que contou também com a presença do prefeito da cidade, Gustavo Reis, e quem acompanhou a visita do ministro e traz detalhes sobre o início da obra, a expectativa de quando as famílias vão poder receber a chave e também outros projetos para o futuro. Quem traz todas as informações a partir de agora é o repórter Everton Ramos. Caminhões trabalhando, tratores a todo vapor. É nessa área em Jaguariúna que começaram a ser construídas nesta sexta-feira 115 moradias do novo programa Minha Casa Minha Vida. O lançamento da pedra fundamental foi feito em evento com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho. A primeira obra do programa que está renovado. Quando nós chegamos no Ministério, eram 87 mil obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida. Já entregamos cerca de 25 mil das obras também que estavam paralisadas e algumas estavam andando muito lentamente por falta de recursos. Depois de 8 anos, a gente tem o orgulho de ser o primeiro município do Brasil até a retomada do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, que é a faixa mais vulnerável da população. Entre as novidades, as moradias serão sustentáveis. Elas terão um sistema fotovoltaico para utilizar a energia solar e cisternas para o aproveitamento da água da chuva. A previsão é que as obras que começam hoje se estendam e durem 1 ano e meio. As casas serão destinadas a famílias da faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640 e terão 54 metros quadrados. Dando o pontapé das novas obras do Minha Casa Minha Vida, gerando emprego, gerando renda, mas fundamentalmente a gente podendo realizar o sonho da casa própria, que essa que é a determinação que o presidente Lula nos deu. Esse o ministro Jader Filho, presente nessa pré-inauguração, início das obras ainda do programa Minha Casa Minha Vida, que passa por algumas alterações. Por exemplo, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que exige a divulgação dos direitos dos animais que habitam imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Também há alterações com relação a questões técnicas, Minha Casa Minha Vida com energia solar, e a promessa do governo de destinar 3 bilhões de reais para instalar esses painéis solares em casas do Minha Casa Minha Vida.
O programa de Jaguariúna já conta com essa tecnologia e o ministro das Cidades, Jader Filho, foi questionado a respeito de outros empreendimentos aqui na região metropolitana de Campinas. Tem vários empreendimentos aqui no estado de São Paulo, como pelo Brasil, né? Na seleção do Minha Casa Minha Vida no Brasil são 302 mil unidades habitacionais. São Paulo é o estado da federação que mais unidades vai ter do Minha Casa Minha Vida. São cerca de 28 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Com isso, a gente avança bastante aqui na questão do déficit habitacional aqui no estado de São Paulo, como em todo o país. Fora os financiamentos que nós estamos batendo recorde mês a mês. Só no mês de maio foram 60 novos financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Nós já estamos com 770 mil novos financiamentos, realizando o sonho da casa própria de 770 famílias, mil famílias pelo país. Isso é fruto das mudanças que nós fizemos, é a menor taxa de juros da história do Minha Casa Minha Vida, da história do FGTS. Nós ampliamos o subsídio, nós ampliamos de 47 mil para 55 mil reais o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Com isso, muitas famílias do faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, estão podendo ter acesso ao financiamento e, obviamente, a geração de emprego, geração de renda pelo país. A gente fica muito satisfeito com esses números. A gente já ultrapassou a metade da meta que o presidente estabeleceu em apenas 1 ano e 5 meses. E a gente acredita que ao final dos 4 anos do presidente Lula a gente vai ultrapassar bastante os 2 milhões de unidades habitacionais que o presidente estabeleceu como meta. Ministro, quais as novidades dessa nova etapa do Minha Casa Minha Vida sobre as casas, né, a tipologia, a questão ambiental? Quais são as novidades que foram incluídas agora, né, no Minha Casa Minha Vida? Nós incluímos diversas novidades. O Minha Casa Minha Vida agora, todos os empreendimentos, eles precisam ter varanda, precisam ter biblioteca, mas o daqui especialmente é um projeto que vai além, né? Tem o selo azul da Caixa. É um dos empreendimentos de referência para o país, são 54 metros quadrados, quando na média do Minha Casa Minha Vida são 41,5 metros. Enfim, hoje esse projeto aqui tem toda uma questão ambiental, as placas solares, as cisternas para captação da água da chuva. Então esse projeto aqui é um projeto de referência para o Brasil, como tudo que tem sido feito pela Prefeitura de Jaguariúna, em especial pelo prefeito Gustavo Reis. Essas obras, em média, elas duram entre 18 e 24 meses. A gente tem feito, obviamente, o diálogo com o prefeito Gustavo para que a gente possa iniciar. Eu quero ver que, além de ser a nova obra, vamos dizer assim, a primeira nova obra do Minha Casa Minha Vida, é iniciar aqui em Jaguariúna, que a gente também venha aqui e trazendo o presidente Lula para ser a primeira entrega do novo Minha Casa Minha Vida no Brasil. Então, compromisso selado entre eu e o prefeito Gustavo, para que essa aqui também seja a primeira obra que a gente entregue do Minha Casa Minha Vida. Portanto, uma proximidade política entre o ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, com a promessa, inclusive, da presença do presidente Lula quando da entrega desse novo empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. Você deve ter reparado que prazos não foram citados, né? Não foi exatamente um programa lançado com todas as datas já determinadas, mas sim uma forma de mostrar que o programa começa na cidade de Jaguariúna. E se a questão da energia elétrica é uma das preocupações para o empreendimento, ela também passa a ser uma outra preocupação para todos nós a partir de hoje, porque a energia elétrica é um dos assuntos desta segunda-feira em todo o país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que a conta de luz vai ter acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos neste mês de julho. Entramos na bandeira amarela. Cobrança adicional ocorre, segundo a ANEEL, por causa do acionamento dessa bandeira em função da baixa chuva, da baixa fase de precipitação durante os últimos meses no Brasil. Previsão abaixo da média, expectativa do aumento do consumo, e isso teria justificado a tarifa extra. O alerta foi publicado na última sexta-feira e passa a valer já a partir de hoje. Segundo a ANEEL, é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022. Ao todo foram 26 meses com bandeira verde. Com o sistema de bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, reduzindo, segundo a ANEEL, a necessidade de acionar as termoelétricas. Previsão de escassez de chuva e temperaturas mais altas no país
aumentam os custos da operação do sistema de geração de energia das hidrelétricas. Portanto, se prepare, vem conta mais cara a partir deste mês de julho para todos nós no Brasil. Quinto sinal marca 10h15, um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes e na volta nós vamos falar sobre as eleições 2024, abrindo a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré. Manhã Bandeirantes. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas inaugura na manhã desta segunda-feira, 1º de julho, um parque infantil inclusivo na Vila Boa Vista, região norte da cidade. O novo espaço conta com 3 balanços, uma gangorra e um gira-gira. Esse é o 6º instalado pela administração municipal e o 11º na cidade. Os parques inclusivos contam com brinquedos feitos para atender às necessidades de crianças com deficiência e permite que crianças com e sem deficiência brinquem juntas. O conjunto de brinquedos consiste em balanços, gira-giras e gangorras adaptadas. Campinas tem parques inclusivos em Sousas, na Pedreira do Chapadão, no Parque Taquaral, no Parque Dom Bosco e no Parque das Águas. Essa ação integra a série de ações para comemorações dos 250 anos de Campinas. Até o dia 14 de julho de 2024, a Prefeitura anunciará 250 realizações, uma por dia, em todas as áreas, para oferecer mais qualidade de vida para cerca de 1.100.000 habitantes que vivem na cidade de Campinas. Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que acompanha a programação de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora chegamos com Band Eleições, um espaço para falarmos sobre o período pré-eleitoral em conjunto com a tela da Band e a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Nós vamos, a partir de hoje, ouvir as propostas, as ideias dos pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Sumaré. E o nosso primeiro convidado aqui no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes em Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é Guilherme Dauotto, pré-candidato pelo Podemos na cidade de Sumaré. Guilherme Dauotto, muito obrigado por atender o nosso convite, um bom dia e prazer ouvi-lo aqui no nosso Band Eleições. Bom dia, Heitor. Eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de Sumaré, poder estar se mostrando para a região metropolitana. Sumaré que é a segunda maior cidade da região e precisa de veículos íntegros, veículos que têm imparcialidade para poder divulgar as nossas ideias e mostrar tudo que Sumaré tem para crescer de potencial. Candidato, o senhor esteve com o nome disposto nas urnas, foi candidato na última eleição em 2020, ficou na 3ª posição com um pouco mais de 14.500 votos. O cenário de 2020 para 2024 muda a partir do momento em que Sumaré passa a ter a possibilidade de segundo turno. Como é que o senhor vê essa alteração e de que maneira isso altera também a sua forma de fazer campanha, com números que na última eleição não colocariam no segundo turno, já que o prefeito eleito Luiz Dalben teve pouco mais de 60% dos votos. O prefeito não é candidato à reeleição. O senhor acredita que o cenário possa ser diferente para o seu nome ir para um segundo turno também?
Com certeza, acho que Sumaré está num momento diferente, o mundo está num momento diferente. 2020 a gente estava numa pandemia, né? Então, todo mundo com medo de sair de casa, dificuldade para se fazer campanha, para se fazer reuniões, né? Um medo instalado, generalizado. Fora que eu vim em 2020 na minha primeira campanha como candidato a prefeito, não venho do cenário político, não exerço cargo político, nem exerci cargo eletivo. Então, foi meu primeiro contato com a população, e de 2020 para cá a gente vem conversando muito mais com a população, tendo muito mais contato, o nome muito mais viabilizado dentro da cidade, e agora com a possibilidade de segundo turno e a vontade de mudança que a gente tem sentido dentro da cidade de Sumaré, né, por um desgaste aí de quase 30 anos desse mesmo tipo de administração, essa mesma cúpula de administração que vem tocando a cidade. Eu acho que a possibilidade de chegar no segundo turno, a mudança, o novo chegar no segundo turno, hoje é muito grande. Hoje, qual o senhor entende que deve ser a prioridade para quem assumir a Prefeitura de Sumaré no dia 1º de janeiro? A prioridade dentro da cidade de Sumaré hoje, você precisa de pessoas capacitadas para os cargos de secretários, né? Você precisa de uma equipe capacitada, comprometida com a cidade, e brigar para que Sumaré, que a população seja ouvida e os anseios da população sejam resolvidos, né? Hoje, nós com 300 mil habitantes não temos um hospital de portas abertas. É a única cidade da região metropolitana que não tem um hospital de portas abertas dentro da cidade, né? E Sumaré, sendo a segunda maior cidade, é um absurdo não tê-lo. E nós temos um transporte público com problemas que precisam ser resolvidos, precisam ser fiscalizados. Então, precisa de uma gestão mais eficiente, precisa de uma gestão que olhe para os anseios da população. Nós estamos conversando aqui no nosso Band Eleições com Guilherme Daotto, pré-candidato à Prefeitura de Sumaré pelo Podemos. O senhor tem toda uma história ligada também ao Instituto Mão de Irmão, uma organização não governamental que lida com atividades culturais, esportivas, qualificação profissional. O senhor pretende levar essa experiência também, tendo o esporte, a cultura como parte de uma das prioridades também de uma gestão? Com certeza, Heitor. Acho que a gente tem que fazer primeiro a nossa parte como cidadão, né? Isso que eu sempre busquei fazer, a minha família sempre buscou fazer. Minha família está em Sumaré há mais de 100 anos, né? Meu bisavô chegou em Sumaré em 1917 e sempre ajudando Sumaré a se desenvolver. E eu tentando fazer a minha parte como cidadão através do Mão de Irmão, com aulas e cursos culturais, esportivos, cursos profissionalizantes, já há mais de 7 anos. A gente vê a necessidade da população e vê que isso precisa ser implantado dentro do sistema da gestão pública. Não só, lógico que as entidades, as ONGs fazem a parte delas, mas fazem muito por falta do retorno de gestão pública. Uma gestão pública voltada para o esporte, para as artes, para os cursos profissionalizantes, para que dê, principalmente para as crianças que estão no contraturno, atividades para que elas tenham, não fiquem na rua, para que elas possam realmente se desenvolver. E dentro do Mão de Irmão eu tenho atores, né? Crianças que fizeram cursos de teatro e fizeram novelas, artistas que se apresentam. Então acho que Sumaré tem uma capacidade muito grande de desenvolver a classe artística e de tirar essas crianças da rua. Só falta um pouquinho mais de vontade. Nós vivemos, pré-candidato, um período de uma polarização política visível e gritante em todo o país. O senhor se define como um candidato à esquerda, à direita? O senhor vem de um partido que era o Patriotas, que se fundiu com o PTB, depois o senhor deixa e vai para o Podemos, que é um partido que faz oposição ao governo federal. O senhor também vai, de alguma forma, utilizar esse momento político de extremos para fazer uma campanha mais ligada à direita na cidade de Sumaré? Eu sempre vim da linha da direita, né, inclusive do Patriota. Eu saí do Patriota dentro da cidade de Sumaré justamente pela ligação que eles acabaram tendo com a esquerda lá dentro do município. Então, me desliguei do partido por conta disso. Mas acredito que a gente precisa ter uma política dentro da cidade pensando na população, né? Independente de partidos, independente de lados, nós precisamos pensar na população de Sumaré. Lógico que, com o pensamento de direita, a gente quer
incentivar mais o empreendedorismo, abrir as portas da cidade para que se tragam mais empresas, para que se gere mais emprego e renda, né? Dentro desses princípios, a gente tem que trabalhar para o melhor da cidade, independente de lado de direita, de esquerda, mas sempre com os princípios de liberalismo econômico e de incentivar para que o comércio se desenvolva, a indústria se desenvolva e gere mais empregos, né, que hoje é uma carência dentro da cidade de Sumaré, a falta de empregos e muita gente trabalhando nas cidades vizinhas, né, em Hortolândia, em Campinas, tendo que se deslocar para poder trabalhar, e Sumaré acaba sendo uma cidade dormitório. Então a gente tem que desmistificar, né, para que abrir as portas da cidade, para que as empresas venham, para que o comércio venha e a gente comece a gerar mais emprego dentro de Sumaré. Agora, os governos mais ligados à direita, à ala bolsonarista, recebem muitas críticas justamente por não terem, muitas vezes, um incentivo direto a projetos culturais. Como é que o senhor pretende equilibrar uma crítica que o senhor talvez receba dentro da sua própria base aliada com a história de vida que o senhor tem ligado à cultura, ligado ao esporte, ligado à classe artística do município? Então, como eu te disse, a gente sempre tem que pensar no melhor para a população, né? Você tem que, dentro do projeto Mão de Irmão, nós sempre ensinamos a pescar, né? A gente não dá só o peixe, a gente ensina a pescar. E é isso que eu sempre preguei dentro do projeto. Então, concursos profissionalizantes. Quantas mulheres, quantas pessoas fizeram os cursos profissionalizantes dentro do Mão de Irmão e hoje sustentam suas famílias? Dentro dos cursos de manicure, de cabeleireiro, trabalhando, gerando emprego, gerando renda. Principalmente na pandemia, nós continuamos com Mão de Irmão aberto, dando esses cursos. E hoje eu encontro nas ruas muitas dessas pessoas que falam, nossa, eu fiz o curso lá, hoje eu sustento minha família, hoje eu consigo ter meu trabalho, ter o meu salão. Então, é dentro desses princípios que a gente tem que se manter, dentro do trabalho e do emprego. Candidato, quais são suas ideias com relação à educação no município de Sumaré? Muito se discute a respeito das escolas cívico-militares, agora aprovada pelo governador Tarcísio de Freitas, aprovada pela Assembleia Legislativa. Isso faz parte, de alguma forma, também do seu plano de governo? Sim, junto com o governador Tarcísio, com certeza a gente, se conseguir trazer para Sumaré uma escola cívico-militar, com certeza nós iremos trazer. Sumaré foi uma das 3 piores cidades da região metropolitana, com nota no IDEB. Então, precisa de um investimento muito maior na educação, investimento nos profissionais da educação. Os profissionais são extremamente capacitados, porém desvalorizados, né? Isso a gente vê no geral dos profissionais que trabalham na rede pública de Sumaré, né? Falo com certa propriedade, porque minha mãe, professora da rede pública municipal, meu pai médico da rede pública municipal, então a gente vê a carência de estímulo, de incentivo para que esses servidores possam exercer, e qualidade de trabalho, né, condições de trabalho, para que eles possam exercer cada vez melhor a profissão deles. O senhor falou a respeito de ser um nome novo na política, de ter sido candidato pela primeira vez em 2020. Uma vez prefeito, o senhor vai ter que fazer articulações com a Câmara Municipal, ter ali uma base que o apoie. A eleição do Legislativo também faz parte dessa preparação? O senhor está com uma base que considera forte, se uma vez for eleito, para ter também maioria na Câmara? Como que o senhor pretende lidar com esse cenário, visto que o senhor é novo também nesse trâmite político? Sim, com certeza. Acho que toda a articulação tem que ser feita, né, para que a gente possa ter a aprovação das votações, a gente tenha os projetos tocados em frente dentro da cidade. Nós temos o Podemos e o Democrata Cristão, que estão conosco, dentro da cidade de Sumaré, com candidatos que realmente, junto comigo, representam essa mudança dentro da cidade. Pessoas que não dependem de política para viver, mas que querem o melhor para a cidade de Sumaré. Então a gente precisa lutar por esses ideais e trazer eles desde a pré-campanha para a campanha e não só mostrar nos momentos finais. Então a gente tem que levar isso junto conosco. Então toda a nossa base são de pessoas que realmente querem e desejam a mudança e já vem trabalhando nessa mudança todos esses anos, há 4, 5, 6 anos, como cidadão. Então, vocês, como cidadão, lutando por essa mudança, lutando pela melhoria da cidade, estando lá, com certeza, você vai fazer muito mais. Nós conversamos aqui no Band Eleições com o Guilherme Dauotto, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Sumaré, a quem agradecemos por atender o nosso convite aqui dentro da nossa programação do jornalismo.
Pré-candidato, fique à vontade para suas considerações finais e muito obrigado por conversar aqui com o nosso espectador. Heitor, novamente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos ouvintes, os telespectadores e dizer para vocês que a mudança depende de vocês. Vocês são protagonistas dessa mudança. Então, acreditem que nós podemos e com certeza a esperança vence o medo. Muito obrigado ao Guilherme Daluto, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Sumaré, abrindo a nossa série de entrevistas aqui dentro do Band Eleições, que vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em maio ficou em 7,1%, alcançando o menor patamar para o período desde 2014. O índice representa um recuo em relação ao trimestre móvel anterior, terminado em fevereiro, quando marcou 7,8%. Além disso, fica abaixo do nível registrado no mesmo período de 2023, quando era de 8,3%. Se comparados com todos os trimestres da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012, o indicador é o menor desde o período de 3 meses, encerrado em janeiro de 2015. Na época, a taxa ficou em 6,9%. O menor índice já registrado foi de 6,6% no fim de 2014. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento aponta que em maio a população desocupada, pessoas com 14 anos ou mais de idade que não tinham trabalho e procuravam emprego, era de 7,8 milhões. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais.
Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 34 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes neste 1º de julho de 2024. Há pouco conversamos com o pré-candidato à Prefeitura de Sumaré, Guilherme Dalotto, do Podemos. Vamos seguir com a linha de entrevistas, com a série de perguntas e respostas dos pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré pelos próximos dias. E já passando a agenda para você, meu caro ouvinte, meu caro espectador do Manhã Bandeirantes, amanhã nós teremos também aqui, dentro mais ou menos deste mesmo horário, a entrevista com mais um dos pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Sumaré. São 8 ao todo, são 8. Então nós vamos fazer de segunda a quinta-feira essas entrevistas aqui na nossa programação do Manhã Bandeirantes. E porque na sexta-feira, você sabe, nós chegamos um pouco mais tarde, entramos às 10h30 por conta do circuito imobiliário. Então, 4 primeiros de segunda a quinta-feira, mais 4 de segunda a quinta-feira que vem. Tempo ali de 12 minutos para cada candidato, e essas entrevistas também farão parte da programação na tela da Band, do programa Band Eleições, que a partir de hoje estará na grade de programação da TV Bandeirantes. Sempre após o Jornal da Noite, tem as análises, as entrevistas, tudo sobre as eleições municipais de 2024. Nesse primeiro programa de hoje, um programa em rede, produzido com a equipe de jornalismo da cidade de São Paulo, falando sobre as eleições nas capitais, sobre o cenário político brasileiro como um todo. E a partir da próxima segunda-feira, os programas regionais, as edições falando sobre a região metropolitana. Então hoje começamos a entrevista com Guilherme Dalotto, do Podemos, e amanhã teremos a nossa segunda entrevista com o pré-candidato do Republicanos, Henrique do Paraíso. Será o nosso convidado amanhã aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa produção ainda em contato com alguns dos pré-candidatos, alguns já confirmados para essa agenda, outros ainda não responderam, mas o convite é feito a todos e o espaço está aberto para que a gente possa ouvir as ideias, propostas e um pouco do que pensa cada um dos postulantes a um cargo importante da cidade de Sumaré, a Prefeitura de Campinas, de Sumaré, na Prefeitura da cidade de Sumaré, que é uma importantíssima cidade da região metropolitana, de todo o interior de São Paulo, e que este ano terá como novidade a possibilidade de segundo turno. Sim, em 2024, Sumaré tem mais de 200 mil eleitores. Não habitantes, isso Sumaré já tem há algum tempo, mas para ter segundo turno, uma eleição municipal precisa ter pelo menos 200 mil eleitores. Isso está na Constituição Federal e para 2024, Sumaré, se nenhum candidato em primeiro turno tiver 50% dos votos mais um, que é a maioria absoluta, aí nós teremos também a eleição em segundo turno. Lembrando que os votos no primeiro turno da eleição, os votos serão no primeiro domingo, que é o dia 6 de outubro, e o segundo turno previsto para o dia 27 de outubro. Aqui no interior de São Paulo, aqui na nossa região, segundo turno pode acontecer em Campinas, agora em Sumaré, também nas cidades de Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Sorocaba, são as cidades aqui mais próximas de Campinas, que tem essa marca de mais de 200 mil eleitores. 10h38, vamos girar a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493. 97102 1493, agradecendo ao Júlio Gregório. O Júlio mandou pra gente aqui uns emojizinhos de chuva e guarda-chuva. Ou seja, acredito que onde o Júlio esteja neste momento, de onde esteja nos ouvindo, a chuva já tenha chegado, hein? Quem diria que a gente voltaria a falar de chuva finalmente? Tava na hora, né, Júlio? Agradecendo também ao Bruno Henrique, desejando bom dia pra gente. Esse empate do Guarani com a Ponte Preta 1-1 no derby.
Também gostei dos aviões da Esquadrilha da Fumaça no domingo, foi maravilhoso. O Bruno Henrique conosco também no nosso canal do YouTube. Empate no derby que você acompanhou com a transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas será assunto para o Nossa Área, mas tenho certeza que Thiago Prudente, que apostava numa vitória da Ponte Preta, não ficou de todo chateado, nem de todo feliz. Aliás, o derby foi mais ou menos isso, né? Não foi um jogo ruim, mas também não foi um jogão, um jogo bom. Não foi um resultado ruim para nenhum dos dois, mas também não foi um resultado bom. Aquele derby que o Bugrino esperava uma vitória para sair da última posição e ganhar moral. Um derby que o Ponte Pretano esperava uma vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento e afundar o rival. E no fim, não sei, uma sensação de que os dois, no fundo, estavam com tanto medo de perder que acabaram ficando num empate que não agradou, mas não desagradou. Segundo turno tem mais, dessa vez no estádio Moisés Lucarelli, apenas com a presença de torcedores pontepretanos. Mensagem de áudio chegando também para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Gostaria de fazer um comentário sobre os 3 eventos que aconteceram ontem aqui em Campinas. Vamos começar pela Esquadrilha da Fumaça. Cara, lindo, maravilhoso, entendeu? Passaram aqui pela minha casa, eu não assisti a apresentação, mas é assim, só a sensação de ver aqueles aviões novamente, porque são os mesmos aviões. Isso não mudaram, né? Lá dos anos 90, 80, né? Começo dos anos 2000 que a gente tinha as apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Os aviões não mudaram, mas só deles passarem aqui em cima da gente é a mesma sensação. Parabéns quem reativou a Esquadrilha da Fumaça. Falando um pouquinho sobre o evento da parada, a sigla completa eu não sei, então eu não vou falar. Esse evento, na minha opinião, como é um evento político, como o Thiago Prudente cansou de frisar, não deveria ter um centavo de dinheiro público. Nem palco, nem em show, nem nada. As emendas impositivas, tudo bem, porque aí alguns partidos que compactuam com essa ideologia vão lá e financiam. É a minha opinião sobre esse tipo de aspecto. Mas, vendo de uma maneira geral, o maior problema são aquelas pessoas que vão não para se manifestar, mas para se mostrar apenas. Seminudez, se drogando no meio da rua, tá? Isso daí se viu a céu aberto hoje e para mim é atentado ao pudor, nudez na rua. Mas enfim, ideologia não é questão de preconceito. Eu acho que tem que acontecer a parada, mas teria que as próprias pessoas participantes olhassem para essas outras pessoas e falassem, ó, isso aí denigre a nossa imagem. Nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para nos manifestar. Essa é a minha opinião. Com relação ao derby, eu fiquei decepcionado, não com o resultado, mas com a apresentação dos dois times. Grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao DJ Ale. Com relação à sigla aqui, gera dúvida em muita gente, né? Hoje o que se usa é LGBTQIAPN+. É uma sigla para lésbicas, gays, bi, trans, queer, intersexo, assexuais, pan ou poli, não binárias e mais. Então essa é a sigla de LGBTQIAPN+. Com relação a eventos de grande aglomeração que tenha a presença de pessoas consumindo drogas e, eventualmente, cenas que não agradem a grande maioria da população, não é uma exclusividade da parada LGBT. Se você for a um estádio de futebol, se você for a qualquer show que tenha uma grande aglomeração, você também vai presenciar pessoas consumindo drogas, você também precisa de uma estratégia de segurança para dar proteção àquelas pessoas. Então eu entendo que a presença do poder público ali é uma grande aglomeração, presença de muita gente que tem o direito de estar ali num evento que foi antecipadamente marcado, que teve a organização toda antecipada, então não se juntaram ali as pessoas da noite para o dia. Não, isso tudo foi combinado com o INDEC, foi combinado com a Secretaria de Transportes, foi combinado com a Secretaria de Segurança Pública. Então, essa parte do poder público de dar proteção e segurança, ela faz parte de uma gestão que, concorde ou não com o evento, precisa dar proteção a essas pessoas. Eu acho que nessa parte
todos nós concordamos que é um evento que precisa ter pelo menos essa estrutura toda organizada e montada. E de fato, como o Thiago Prudente sempre destaca aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e também em outros veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a parada LGBT, diferente de outros eventos que viram eventos políticos, ela já nasce como um evento político, com essa característica. Agora, curioso que alguns outros eventos que não devem ter a cara de política acabam ganhando esse tom. Mas há alguns momentos que, para quem às vezes está cansado da política, para quem acha que tudo virou fanatismo, tem alguns momentos que parecem que dá uma respirada. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o Pedro Piscinato vai separar para a gente esse trecho agora, esteve neste final de semana em um evento, num culto da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. O ex-deputado prestigiou a celebração pelo centenário das igrejas da Assembleia de Deus no estado. Esse evento foi realizado no ginásio do Maracanãzinho e no momento em que foi anunciado pelo apresentador do evento, imaginava-se que Eduardo Cunha talvez fosse recebido como os políticos costumam ser, num evento formado muitas vezes pela sua própria claque. Mas não foi isso que o público, majoritariamente da Assembleia de Deus no Maracanãzinho, deu de boas-vindas a um político que já foi até para trás das grades. Eu gostaria de chamar aqui agora, gente, uma pessoa que trabalhou muito para que esse evento pudesse virar uma realidade. Ele construiu parcerias, trabalhou incansavelmente em diversas reuniões com o Conselho Deliberativo para que esse evento hoje pudesse ser uma realidade para o povo de Deus. Eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas, em nome de Jesus, nosso amigo Eduardo Cunha. Boa noite, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui no nosso centenário, ter tido a participação na... Esse foi só o início da fala de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, muito marcado ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, que era aliado de primeira ordem até então do governo federal, depois se aproximou mais do vice-presidente da República, Michel Temer, e foi o cara que orquestrou o processo de impeachment dentro do Legislativo. Se num primeiro momento isso fez cair nas graças de boa parte da população, a história política depois fez com que o Eduardo Cunha também recebesse ali uma série de investigações por outros casos ligados ao seu mandato. E nesse capítulo especificamente, Eduardo Cunha atribuiu as vaias a pastores ligados ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de quem ele é adversário político. Em entrevista ao portal UOL, o ex-presidente da Câmara disse que um grupo ligado a Paes estava ali presente para orquestrar essa vaia e ressaltou que também recebeu aplausos de parte do público. Postou, inclusive, um vídeo depois, ouvindo ao fundo uma mistura de vaias e aplausos no final da fala dele. A Assembleia de Deus não se manifestou sobre o episódio. Eduardo Cunha ainda mantém uma influência em parte da política do estado do Rio de Janeiro, principalmente entre os políticos do chamado Centrão. Ele que foi um dos políticos mais importantes do país, derrotado nas urnas em 2022. Na eleição de 2018 estava ausente, mas conseguiu em 2022, por meio de uma liminar, disputar as eleições, mas não foi eleito para deputado federal. A filha dele, Dani Cunha, do União Brasil, ela sim foi eleita como deputada federal nas últimas eleições e Eduardo Cunha, de certa forma, tenta mostrar que ainda tem uma força política. Não estava presente por lá, não acompanhamos de maneira tão próxima as eleições do Rio de Janeiro,
Mas eu não sei se essa vaia está ligada apenas à oposição política, não. Eu acho que muita gente que estava presente no Maracanãzinho foi para um evento religioso. Foi ali com a intenção de comemorar, de fato, o aniversário de uma denominação extremamente importante para o movimento evangélico, para o cristianismo no país como um todo, que é a Assembleia de Deus. E aí, me dá uma sensação, quero até que você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga se concorda ou se pensa de outra forma, me dá um sentimento de que tem muita gente que cansou de ver político fazendo campanha onde não deve, cansou de ver discurso de quem só procura as igrejas no momento em que tem algum interesse eleitoral. Me dá mais uma sensação dos evangélicos dizendo, de parte pelo menos dos evangélicos presentes nesse evento, dizendo, chega, para de usar a fé como plataforma política, do que necessariamente um grupo de pastores ligados a Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Até porque o prefeito do Rio, que também está em campanha, é pré-candidato à reeleição, nesse final de semana estava presente em outro evento, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na inauguração de obras em um conjunto habitacional da favela do Aço, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Lula começou o discurso enaltecendo o programa Minha Casa Minha Vida, afirmou que em 2022, quando iniciou o terceiro mandato, encontrou 87 mil casas totalmente abandonadas, mas também falou sobre a relação política entre ele e Eduardo Paes, citando que Paes era, na época das investigações do escândalo do Mensalão, dos grandes opositores, e é verdade, no PSDB ele era um dos membros, naquela ocasião, da CPI dos Correios, que começou com uma denúncia de corrupção nos Correios, mas acabou se tornando a CPI do Mensalão, e Eduardo Paes era um dos deputados que mais batiam no Partido dos Trabalhadores. Depois as coisas foram mudando, Paes se tornou um aliado de primeira ordem, algo que, segundo o presidente Lula, a então primeira-dama Marisa Letícia não aceitava assim de tão bom grado. Mas ele, Lula, entre aspas, ele citou isso, por ter um bom coração, acabou aceitando também Eduardo Paes. Agora, nos discursos como presidente da República, Lula tem flertado todos os dias com os crimes eleitorais. Vamos ouvir um trecho do que o presidente da República falou a respeito de Eduardo Paes, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui por conta disso. Porque esse moço, ele fala de bilhão, mas ele sabe que eu digo sempre, quem quiser dinheiro do governo federal, não faça discurso, apresenta projeto. Porque se o projeto for bem apresentado e o projeto for uma coisa possível de ser feita, não tem por que um presidente da República deixar de passar dinheiro. É por isso que a gente passa dinheiro para a prefeitura. É por isso que a gente ajuda a prefeitura. Porque a gente sabe que cada real que chega aqui nessa cidade é aplicada em benefício do povo trabalhador dessa cidade, desse estado. Eu estou aqui para dizer para vocês, eu tenho muita amizade com o prefeito. Muita. Conheço muitos prefeitos e trato todos com muito respeito. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou aqui diante do possível melhor gerente de prefeitura que esse país já teve, que é o Eduardo. Na última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, levantamento feito em abril deste ano, em que foram ouvidas 800 pessoas na cidade do Rio de Janeiro, o cenário estimulado coloca Eduardo Paes, do PSD, como líder na pesquisa de intenções de votos, com uma certa folga, 46,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, Alexandre Ramagem, o delegado Ramagem do PL, candidato apoiado pelo núcleo bolsonarista muito forte no Rio de Janeiro, é a base política de Jair Bolsonaro. 13,6% aparece delegado Ramagem nesse levantamento feito pelo Paraná Pesquisas. Depois, Tarcísio Mota, que já foi candidato do PSOL no Rio de Janeiro, tentando novamente a prefeitura com 7,4%. Ciro Garcia, do PSTU, aparece com 4,5%.
E aí, na sequência, vem Ottoni de Paula, do MDB, com 3%, e outros candidatos com menos de 3% nas intenções de voto. Então, há uma grande chance de Eduardo Paes, segundo esses últimos levantamentos, ser reeleito ainda no primeiro turno. Mas pode ter certeza que os adversários políticos no Rio de Janeiro estão de olho nessa fala do presidente Lula, com muitos elogios a um prefeito que também é pré-candidato. Isso também não é diferente nas visitas de Lula à cidade de São Paulo. E isso aconteceu de novo no final de semana, com a presença de Guilherme Boulos em um evento que estava na zona leste de São Paulo, o presidente Lula. Um evento que acabou, para muita gente, virando um palanque para o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Era o lançamento da pedra fundamental de 2 campi ao lado do presidente Lula. Embora não tenha pedido votos, Boulos exaltou, durante o pronunciamento que fez como deputado federal, a população da Zona Leste, uma região que, segundo ele, foi tratada historicamente como uma cidade dormitório, onde o povo morava, mas tinha que atravessar a cidade inteira para trabalhar, para estudar. Então, há uma compreensão de que levar a universidade para lá é uma forma de também melhorar as condições para aquela população. Mas, se tem Lula, tem Boulos no mesmo palanque, alguém da plateia gritou o nome do deputado federal e pré-candidato a prefeito. E, pelo menos em São Paulo, o presidente Lula tentou puxar um pouco o freio de mão. Quero agradecer a nossa reitora da universidade, o nosso reitor do instituto. Quero agradecer, eu não posso falar o nome do Boulos, porque eu já fui multado uma vez, porque falei o nome dele, não posso falar. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Olha, é importante ter em conta o seguinte: vocês não tenham preocupação de reivindicar as coisas. Regina, é o seguinte: eu só tenho uma razão pela qual eu fui eleito presidente da República. Só tenho uma razão: é melhorar a vida do povo trabalhador desse país. Só tenho uma razão. Eu não tenho outro compromisso na minha vida a não ser fazer as pessoas viver com dignidade, com respeito. Eu quero que todo mundo tome café, almoce e jante. Eu quero que todo mundo tenha direito de ter televisão, geladeira, máquina, telefone, iPhone, o que tiver. Eu quero que todo mundo tenha o direito de fazer curso que quiser. Eu quero que todo mundo tenha o direito de conquistar tudo que quiser. Eu quero gente alegre. Eu quero gente feliz. Eu quero gente vivendo com dignamente. Por isso eu estou aqui. Então, companheiros, vocês do escuro que estão me vendo, eu não estou vendo vocês. Um abraço, gente. Vocês do escuro, no caso, ele cita quem estava lá no fundo da plateia, e quando disse a respeito de já fui multado uma vez por falar o nome do Boulos, Lula se refere à punição que recebeu no dia 21 de junho, quando o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sossi determinou o pagamento de uma multa de R$20 mil para o presidente Lula e de R$15 mil para o deputado Guilherme Boulos. Cabe ainda recurso para ambos tentarem reverter isso na justiça, mas por conta de um palanque que, para o juiz eleitoral, tinha cara de campanha antecipada. Lula estava num evento com a presença de Guilherme Boulos, o deputado discursou pouco antes e, na fala, na ocasião, mandou recados a Tarcísio de Freitas, a Ricardo Melo Araújo, do PL, que foi escolhido para ser o vice na chapa do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na tentativa de reeleição, ele que é ex-comandante da Rota. Isso tudo foi visto como campanha eleitoral antecipada. O presidente Lula, ele vai muitas vezes ali no limite, em cima da navalha, de onde pode, de onde não pode, numa corda bamba que cada vez vai ficar mais esticada, porque o período eleitoral, que já faz com que neste início de julho não permita que, por exemplo, os pré-candidatos que tenham programas em televisão, em rádio, continuem exercendo essa função. Isso já é o início de um processo eleitoral que vai ficar cada vez mais rígido daqui para frente. E é importante que todos aqueles que estejam em cargo sejam monitorados, sejam sim fiscalizados,
presidente, governador, prefeito em exercício, seja ele candidato à reeleição ou não, porque a eleição tem que ser o mais honesta e limpa possível. E para isso, cabe à Justiça Eleitoral, cabe também a cada um dos eleitores, cabe à imprensa fiscalizar onde estão os limites e onde esses pré-candidatos passam do ponto, para que não haja ali um desequilíbrio entre as forças nessa disputa eleitoral. 10h59, ouvinte participando conosco, muito obrigado a você que nos escreve, nos manda mensagem de áudio nesta fria segunda-feira, como diz o Ricardo, morador de Paulínia, muito frio aqui em Paulínia. Na opinião dele, o Ricardo, que é ponte pretano, a Macaca perdeu uma grande chance de ganhar ontem, sempre na audiência. Muito obrigado. Ele assina aqui, hoje ele assinou como Ricardo AAPP. Esperava, acredito eu, uma vitória no derby, mas não perdeu para o rival. No fundo, o Bugrino tem esse mesmo sentimento, né, Ricardo? Nesta segunda-feira, fria em Paulínia, fria também aqui em Campinas. Na opinião do José Rodrigues, desejando bom dia para você também, José Rodrigues, o resultado foi ruim para os dois, mas levando em consideração que o Guarani ficou com um jogador a menos, pode-se considerar um bom resultado. Para muita gente, sim. Aliás, o Pintado, com 42 do segundo tempo, já estava fazendo aquele sinal para os jogadores de acabou. Mas outros entendem que era uma oportunidade de tentar, mesmo com um a menos, ir para cima e buscar uma vitória. Eu esperava mais ousadia dos dois times. Eu, particularmente, esperava um Guarani mais jogando com a faca entre os dentes. Precisamos ganhar da rival de qualquer jeito. E uma Ponte Preta pensando, dá para ganhar do rival e dificultar a vida deles daqui para frente. Então, acho que fica um gostinho de... dava para ser mais esse derby. Pelo menos para mim, mas os torcedores, com as palavras de bugrinos e ponte pretanos, vão poder dizer mais até do que eu. Agora, 11h01, tem mensagem de áudio chegando também, que o nosso ouvinte manda opinião pra gente compartilhar aqui na RB. Bom dia, Heitor e Thiago. Essas palavras do DJ Alê, eu acho uma grande discriminação com o povo do LGBTQIA+. Todo mundo tem o direito de se manifestar, seja ele quem for. Isso aí é uma discriminação. Ele deveria de medir as palavras para falar, sabe? Ele está discriminando. Mensagem do Marco Silva Bedin, nosso ouvinte direto da cidade de Hortolândia, trazendo aqui um contraponto a respeito do que disse anteriormente o nosso outro ouvinte, DJ Ale, a respeito da parada do orgulho LGBT. Um evento que não teve nenhum incidente com violência, evento que não tem até aqui informações a respeito de gente presa, de nada ligado a algo que fugisse da normalidade por parte dos organizadores e por parte das autoridades. A participação, mais uma mensagem de áudio chegando aqui para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre o Eduardo Cunha e sobre esses políticos todos, a gente fica vendo que parece que eles são zumbis, eles aparecem de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, no caso do Brasil, né? Aí eles dividem 5 bilhões de reais em 600 mil pessoas. E talvez dessas 600 mil, apenas 100 mil vai ter um dinheiro bom mesmo para gastar na eleição, né? Governador, prefeito, os vereadores mais bem votados, aqueles que arrastam mais voto, né? E na verdade, essa vaia que o Eduardo Cunha recebeu, eu acho que não foi nem por isso só, porque se na verdade não era só ele de político que tinha lá. E agora os evangélicos, cara, eles estão mais politizados, eles também tem a bancada evangélica lá no Congresso, então não é isso aí não, né? Não é porque, acho que foi mais orquestrado mesmo, né? Porque os evangélicos estão se merecendo também, né? Eles estão se merecendo, povo de Deus, como se a gente que não vai na igreja não fosse povo de Deus, né? O cara falou, o povo de Deus, né? Eu também sou de Deus, cara, só que eu não vou na igreja. Você também você é de Deus, o cara que está preso lá também é de Deus, entendeu? Quando Jesus Cristo escolheu seus apóstolos, tinha assassino, tinha cobrador de impostos, tinha vários caras ali, ó, barra pesada.
E se Jesus Cristo andasse na terra hoje, ele ia ser esculhambado, ia ser praticamente um morador de rua andando com 12 caras esquisitos, barbudo, sujo, entendeu? Então esses caras aí, pra mim, não me representam nem a Assembleia de Deus, nenhuma dessas denominações evangélicas, não, que agora estão tudo ligados na política, estão tudo querendo pegar dinheiro, né? Pode ver que o cara falou assim, que ele arrumou isso, arrumou aquilo, fez isso, fez aquilo. Então, olha, desculpa falar. Os evangélicos e os políticos se merecem. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso, ô derby, era pra pode ter ganhado, viu? Ave Maria, ô timinho, ficou covarde ali, pois não fez o gol pra baixar o time lá de baixo. Valeu, boa semana. Muito obrigado, Alexandro, trazendo também a opinião dele a respeito deste assunto, as vaias a Eduardo Cunha. É possível sim, nós estamos falando de uma política que é orquestrada, nós estamos falando de muitos grupos que usam dessa tática de vai aqui, de cria um ambiente ali. Eu acho que não foi o caso desse evento em si na Assembleia de Deus. Eu acho que foi uma resposta de parte do público evangélico, porque também muitas vezes é colocado ali como todo evangélico pensando igual ao deputado X que faz uma proposta que vai completamente contra o que prega a própria igreja. Quer ver só? O Cristiano Panvec vai falar pra gente a respeito da mudança da lei da doação de comida. Você certamente acompanhou isso aqui na Rádio Bandeirantes. Um vereador da cidade de São Paulo fez uma proposta para multar quem, eventualmente, entregasse alimentos a moradores em situação de rua. Ah, mas o projeto, ele tem algumas regras que ele se preocupa com isso. Na prática, R$ 17.680 para quem entregar uma marmita para quem está passando fome, fora de regras criadas numa burocracia, que o Cristiano Panvec vai explicar melhor para a gente, Cristiano, porque a tramitação desse projeto já teve alterações, porque parece que a pressão fez diferença, hein, Cristiano? Esse projeto chegou a ser aprovado em primeira votação pelos vereadores. O texto previa multa de até R$ 17 mil para quem descumprisse algumas exigências para doar os alimentos às pessoas em situação de rua na cidade. Na lista constava, por exemplo, limpeza do espaço onde a entrega seria feita, disponibilização de talheres, tendas e mesas e cadeiras, além de um cadastro dos voluntários. Diante da repercussão negativa sobre o projeto, que foi votado em apenas 25 segundos, o prefeito Ricardo Nunes prometeu vetar a matéria se fosse aprovada em definitivo. Pressionado, o autor do texto, vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, recuou e decidiu suspender a tramitação na Câmara. Ele disse que a ideia foi mal interpretada e que vai propor a reabertura do debate público para buscar o aperfeiçoamento do texto. Eu volto com vocês. Obrigado ao Cristiano Panvec. Rubinho Nunes, no seu Instagram, se apresenta da seguinte forma. Primeira citação, vereador de São Paulo. Segunda citação, cristão. Olha só. Aí depois ele fala de uma economia de 111 bilhões de reais, advogado, e aí vem os contatos para os eleitores. Então, eu acho que essas pautas recentes, a mudança da lei do aborto, a multa de 17 mil reais que o vereador disse, eu não tinha me atentado que o valor era esse. O Rubinho Nunes é um dos fundadores do MBL. E não é de hoje que já tem uma certa implicância com Júlio Lancelotti, padre que tem a Pastoral da Rua e faz esse trabalho de doação. Então, já havia pedido uma investigação contra Júlio Lancelotti, agora faz um projeto que atinge diretamente o padre. Parece algo muito pessoal, muito íntimo ali, esse movimento desse vereador em si. Mas a sensação que me passa é de que esses projetos polêmicos que jogaram luz a parlamentares que se dizem cristãos, mas estão fazendo projetos que desagradam muitos cristãos que estão, às vezes, na mesma igreja que eles, tem feito alguns desses evangélicos se cansarem, dizerem, gente, chega, para de misturar política com religião. Não estou dizendo das lideranças, não estou dizendo dos deputados eleitos, estou falando da base evangélica, de pessoas que são da mesma fé
E algumas olharam e falaram para esses últimos temas: não concordamos com isso. Acredito que a gente esteja vendo, pode não ser um grande movimento ainda, mas me dá a sensação de que tem gente levantando a mão e falando: vamos parar, vamos com calma. Uma coisa é ter um candidato que tem a mesma fé, outra coisa é usar a igreja para se promover politicamente. Pelo menos essa é a sensação. Mas daí para frente, a gente vai ver nos próximos eventos se vai ser realmente uma nova cara da política ou se o Alexandro, morador do centro, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estão certos nesse ponto de que, na verdade, era só um outro lado político que pensa diferente e vaia e critica, não por não concordar, mas sim porque apoia um determinado candidato de oposição. O Wagner Marcondes dizendo pra gente que o presidente Lula, na opinião dele, fala grosso quando faz os eventos com público fechado, mas ele acha curioso, o mesmo cidadão que fala grosso é o mesmo que não tem coragem de andar pelas ruas do país, pois sabe a recepção que vai receber. Deixa eu só trazer aqui para a gente fechar o assunto, porque o Marco Silva Bedin citou também o nosso ouvinte anterior, o DJ Alê. O DJ Alê mandou uma resposta aqui, como foi citado. Acho que é importante a gente ter esse espaço para depois a gente girar também com os próximos assuntos. Para o Manhã Bandeirantes ter uma variedade de temas, uma variedade de opiniões, mas para não deixar ninguém também sem ser atendido, até porque ele teve o nome citado no comentário anterior. Bom dia, Heitor Fredo. Eu fui mencionado, não sei se tenho um direito à resposta. A questão não é a discriminação. Eu iniciei a fala dizendo que se é um evento político, não deveria ter o custo público, o palco, os shows, essas coisas. Com relação à segurança, tem que ter a segurança porque é um evento de alta magnitude, mas não tinha que ter o dinheiro público pagando os shows. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de preconceito, não é nada disso. Quando eu falo do atentado ao pudor, das pessoas peladas no meio da rua, é que as outras pessoas que não concordam com isso também têm o direito de não concordar, de ser um crime. Atentado ao pudor é um crime, não é preconceito, não é uma questão de você falar, o DJ Alê é preconceituoso. Não, eu só não concordo em colocar um dinheiro público em tantas coisas que Campinas está precisando ali. Quanto vocês pensam que custa um equipamento de som nos shows de ontem? Eu vou falar, basicamente os 350 mil foi gasto ontem. É simples assim, só para vocês entenderem o ponto de vista. Grande abraço a todos, DJ Alê. Bom, os valores não foram divulgados pela organização do evento, assim como quem pagou cada uma das atrações. Muitas delas se apresentam, na verdade, de maneira gratuita por concordarem com as pautas ali levantadas. Pelo menos, historicamente, as paradas do orgulho LGBT têm essa característica. Com relação a cenas de nudez, de violência ao pudor, de atentado violento ao pudor, a gente já viu em alguns eventos anteriores, algo que gerou polêmica, mas nesta parada de 2024, até o momento, eu não tive acesso a nenhuma imagem que fugisse ali do que estava já pré-programado. Pessoas vestindo roupas mais curtas, a gente vê na praia, a gente vê nas piscinas, enfim, isso tudo não entra no atentado violento ao pudor. Se houver qualquer imagem nesse sentido, que vocês tenham registrado, quiserem divulgar, o espaço está aberto aqui. Mas até o momento não vi nada nesse sentido na edição 2024 da Parada do Orgulho LGBT. Assim como ainda também não teve a divulgação da quantidade de pessoas ali presente neste evento que aconteceu em Campinas e que marca também o calendário de eventos da cidade depois de um final de semana para lá de atrações, muitas coisas em Campinas, como nós destacamos agora há pouco. Seguindo com as informações aqui da nossa região, a Polícia Civil busca o terceiro integrante de uma quadrilha especializada em roubos a residências. Uma das vítimas, já se sabe, foi da cidade de Atibaia. Não apenas uma, um casal que foi surpreendido por bandidos armados quando chegavam em casa e os criminosos já estavam lá dentro. Fizeram a mulher
e o marido reféns. Eles ficaram cerca de 1 hora dentro do quarto, enquanto os criminosos faziam a limpa. Levaram, entre objetos pessoais, joias, itens de decoração, algo em torno de R$400 mil. Uma operação foi montada pela Delegacia de Investigações Gerais, denominada Operação Pantera Negra. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 2 pessoas estão presas. Um é morador de Campinas, o outro morador de Sumaré. O terceiro integrante ainda está foragido. Ação que teve o apoio do GOI, o Grupo de Operações Especiais, da Polícia Civil. Recuperaram óculos, relógios de luxo, perfumes, bolsa de grife, uma arma de fogo que foi usada no crime, e já se sabe que um dos autores tem uma pessoa próxima que conhecia a rotina da vítima. Nós conversamos com o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, e ele traz mais informações a respeito da Operação Pantera Negra e das buscas pelo terceiro integrante dessa quadrilha. Então, logo houve o roubo no sábado, né? A equipe daqui da primeira DIG, através da nossa divisão, foi acionada para dar início às investigações. Se tratava de um roubo aí de alto valor econômico dos pertences que haviam sido subtraídos, e chamou a atenção as informações que a vítima bem detalhou nas suas declarações a respeito da suspeita de que os autores do roubo tinham informações privilegiadas acerca dos objetos que teriam ali na residência. E ela se recordou de ter atendido uma pessoa dias anteriores que ali, né, se portava de uma maneira muito estranha, e pesquisando as redes sociais dessa mulher, dessa então cliente, identificou-se que o marido dela, o companheiro dela, pessoa com quem ela ali aparecia nas redes sociais, era muito semelhante às características que ela fornecia do roubador, e acabou reconhecendo ele fotograficamente. Pesquisando os antecedentes e outras passagens criminosas que ele possuía, foi identificado um outro indivíduo, também com passagens por roubo, e também foi apontado pela vítima. Então, já ali tínhamos o reconhecimento fotográfico de pelo menos 2 roubadores. Existe um terceiro, que a investigação ainda não identificou, mas é certeza de que houve a participação de 3 indivíduos do sexo masculino, que adentraram a residência, subjugaram as vítimas, e mantendo elas ali cativas, acabaram por subtrair todos os objetos de valor. Mantiveram elas ali em cativo, principalmente o marido, né, permaneceu cativo ali num dos cômodos da casa, enquanto a vítima teve que auxiliar aí até ali na retirada dos objetos, para ver o que era de interesse eles de subtrair ou não. Permaneceram por mais de hora, né, dentro da residência, e esse fator de que um dos autores conversava com uma pessoa ao telefone, ao que tudo indica do sexo feminino, foi o que chamou bastante a atenção da vítima. Isso foi muito importante aí para o deslinde das investigações. Sim, tem um terceiro indivíduo que ainda necessita ser identificado, né, e é objeto da investigação. Fato é que parte dos pertences não foi encontrado, porque principalmente as joias, que são objetos aí de fácil dissipação no mercado, principalmente paralelo, compra e venda de ouro, né? Inclusive já realizamos diligências na tentativa de identificar um possível local que teria aí possivelmente adquirido parte dos produtos, mas nada foi encontrado. Então, existe a possibilidade de que esse terceiro suspeito ainda esteja em posse de parte dos pertences subtraídos, ou de que eles já tenham sido realmente vendidos no mercado clandestino. Eles estavam ali de máscara, né? Mas um deles, inclusive, a todo tempo, a vítima disse que ele não estava de máscara exatamente fixa, ele usava um pano no rosto, e volta e meia ele precisava retirar esse pano para retirar. Isso permitiu e facilitou ali o reconhecimento. Adentraram a residência pelo próprio portão, né? Geralmente aquele momento de saída, ingresso na residência das vítimas, e ali renderam-nas e até que subtraíssem tudo aquilo que era de interesse. Esse é o delegado Luiz Fernando Dias de Oliveira, da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, falando a respeito das investigações de uma quadrilha especializada em roubos à residência. Um outro caso que marcou o nosso interior de São Paulo nos últimos dias, nas últimas horas, porque foi tudo ontem, um homem de 28 anos foi morto a tiros pelo GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, por manter a companheira grávida de 32 anos em cárcere privado e agredir esta mulher. Ocorrência que chega do Parque Planalto, cidade de Santa Bárbara do Oeste. O GAT, ele é acionado, a gente fala muito do GAT quando tem uma suspeita de explosivo, porque
Uma das especialidades é o esquadrão antibombas. Mas o GAT também é quem faz negociações em casos de sequestro, de cárcere privado, quando uma pessoa é mantida refém e há aquele clima tenso, aquele desgaste, aquela negociação necessária. Então o GAT foi acionado pelo Centro de Operações da Polícia Militar, porque o homem estava mantendo a mulher como refém. Viaturas da polícia isolaram a área e no local encontraram esse homem visivelmente alterado e extremamente agressivo. Ele diversas vezes batia na mulher, dizia que só sairia do local se estivesse morto, ameaçava os policiais também de matar cada um que tentasse intervir naquela cena de agressão. Essa mulher grávida já tinha uma medida protetiva contra o agressor, que já tem também passagens por roubo, ameaça, perseguição e tráfico de drogas. Então chega o GAT, chegam os negociadores, prioridade, tentar acalmar esse homem, fazer com que ele liberte a vítima e que não deixe mais nenhum ferimento nessa mulher. Ali tem início essa conversa. Ele continuava agressivo. Depois, passou a bater nessa mulher, reafirmando que ia matar essa vítima e que se os policiais tentassem entrar, eles também seriam mortos. E a todo momento, os policiais tentando proteger essa vítima e fazer com que ele se entregasse com vida. Esse agressor quebrou alguns vidros da residência e passou a subir o tom de voz. A equipe do GAT, então, precisou intervir. Ele foi baleado, atingido por 5 disparos de arma de fogo para proteger a vida da mulher. E esse homem não resistiu aos ferimentos. A grávida foi libertada com ferimentos causados por esse criminoso, encaminhada a um hospital. Ela não corre risco de morrer, mas ela continua sendo acompanhada. Não há, inclusive, a divulgação de local onde ela está nesse momento, mas é na região de Santa Bárbara, para preservar a identidade dessa vítima, para preservar a identidade desse bebê que também vai passar por acompanhamento nesse processo de pré-natal. Caso registrado como morte decorrente de intervenção policial pelo plantão da Delegacia de Polícia de Santa Bárbara do Oeste. O que diz a lei a respeito de legítima defesa? A gente às vezes tem uma sensação de que legítima defesa é você se proteger quando alguém está vindo na sua direção, quando alguém está apontando uma arma para você. Mas existe a legítima defesa de terceiro, que é você evitar que uma pessoa que não tenha condição de se proteger sozinha seja agredida e, nesse caso, poderia ser espancada até a morte ou poderia ser espancada até, por exemplo, perder o bebê. Então, a intervenção ela faz parte também do Código Penal. O artigo 25 diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, ou seja, para se proteger ou proteger outra pessoa que está sendo vítima dessa violência de forma absolutamente gratuita. Tem um chamado do nosso time de jornalismo da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mais cedo. Você ouviu aqui na programação, dentro do Jornal Gente, informações a respeito de um pouso forçado que aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Natal. Havia, naquele momento, ainda uma dúvida com relação ao número de pessoas feridas e as condições em que elas estão. O estado de saúde de cada uma delas. Já há um número atualizado agora, hein? Esse avião internacional que fez um pouso de emergência no aeroporto de Natal deixou pelo menos 30 pessoas feridas por conta da turbulência. Quem está acompanhando tudo de perto e traz ao vivo informações direto da capital do Rio Grande do Norte é o repórter Douglas Lemos. Douglas, bom dia para você. Me conte onde você está nesse momento. Bom dia. Bom, realmente, eu estou aqui na frente do Hospital Alfredo Gurgel, em Natal. É um hospital referência em traumas, né? E os detalhes são que, bom, esse voo ele vinha de Madrid para Montevidéu, no Uruguai, sofreu uma forte turbulência e aí passageiros que estavam sem cinto de segurança acabaram se ferindo. A gente recebeu algumas novas informações aqui, uma, por exemplo, da Air Europa, a companhia aérea que fazia essa viagem, trazia esses passageiros. A bordo eram 325 passageiros. A Air Europa informou há alguns minutos que um outro voo saindo de Madrid e vindo para Natal
vai completar, né, a viagem desses passageiros. O que a gente recebeu agora há pouco foi a confirmação da Secretaria de Saúde aqui do Rio Grande do Norte de que pelo menos 30 passageiros foram atendidos e trazidos aqui ao Hospital Valfredo Gurgel, que é o referência em traumas aqui da capital potiguar. Eram vários traumas, os pacientes tinham ferimentos nos braços, costelas e também na cabeça. A CESAP confirmou, o diretor do Hospital Geraldo Neto conversou com a gente agora há pouco e confirmou que em relação a fraturas, essas questões só serão confirmadas após os exames de imagem. Também havia um ônibus aqui embaixo com pelo menos 10 passageiros. Esses passageiros passaram por uma triagem dentro do próprio ônibus. Esse ônibus veio lá do aeroporto até o hospital aqui na zona leste de Natal. E esses passageiros passaram por uma triagem lá dentro do ônibus para então ser encaminhados para atendimento aqui no Hospital Valfredo Gurgel. Então, recapitulando aí, recuperando, esse voo vinha de Madrid para Montevidéu por volta das 2h30 da manhã. Uma forte turbulência deixou alguns passageiros feridos. Eu conversei com famílias uruguaias que estavam e as duas famílias me relataram exatamente a mesma coisa, que o avião vinha e aí uma forte turbulência deu um movimento para baixo, as pessoas que estavam sem cinto de segurança acabaram se machucando. Então essas são as informações de momento, a gente vai atualizando quando tiver novidades por aqui, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio. Combinado. Douglas Lemos, muito obrigado, direto da nossa equipe de Natal, nesse giro de reportagens do Grupo Bandeirantes de Comunicação com as principais informações do dia. Deixa eu aqui nessa reta final agradecer ao Sérgio Ribeiro, agradecer também ao Biratã Maia Júnior. Falávamos a respeito da parada do orgulho LGBT e ele lembra aqui também a respeito do carnaval, que também é uma festa em que as pessoas vão com roupas mais curtas, mais à vontade e que não necessariamente estão descumprindo a lei do atentado violento ao pudor. Uma última mensagem para a gente fechar aqui o nosso Manhã Bandeirantes de hoje. Abraço, Band, aqui é Marcelo de Campinas. Oi, Marcelo. Ontem o derby foi bom, apesar que, ainda bem que foi expulso um jogador do Guarani, né, porque senão pelo menos ficou 10 contra 10, né, porque vamos falar a verdade, né, o boi cansado, o Elvis, como sempre, não adianta, o cara é bom, mas ele tem que entrar quando faltar uns 15 minutos para acabar o jogo, 20 minutos, e eu não entendi muito o Nelsinho, porque a Ponte fez contra o Ceará o melhor jogo nos últimos 3 anos. Um puta de um jogo. Aí todo mundo esperava que ele vinha com o time que jogou com o Ceará. Não, daí ele vem com o time com Elvis, colocou 2 meias e um volante. Quer dizer, o meio de campo o Guarani dominou. Ainda bem que foi expulso um jogador do Guarani, pelo menos ficou 10 contra 10, entendeu? Mas tá bom. O goleiro do Guarani também fez uns milagres, porque o time do Guarani é bem fraquinho mesmo. A Ponte não ganhou porque jogou com 10. Mas tá bom. A todos aí da Band, um abraço. Grande abraço ao Marcelo Lopes. Esse clássico mexe ou não mexe com a cidade de Campinas? É o assunto hoje nas mesas de padarias, logo pela manhã, nas rodas de conversa, nos elevadores. E é o assunto a partir de agora também na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Está chegando Nossa Área com Carlos Henrique, todo o timaço de Carlos Batista, repercutindo o empate 1-1 Guarani e Ponte Preta e falando da sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado pela sua companhia. O Manhã Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação. Fica por aqui. Voltamos amanhã às 10 da manhã. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os casamentos entre mulheres representam 56% do total de matrimônios homoafetivos no Brasil.
São mais de 50 mil casais femininos que registraram em cartório a união desde 2013 até maio deste ano. Já os matrimônios entre casais masculinos representam 42% do total de casamentos homoafetivos no Brasil. Mas o número de casamentos entre homens teve um aumento significativo nos últimos anos. Em 2023, foram realizados 7 mil matrimônios entre casais femininos. Já entre homens, foram mais de 6 mil cerimônias no ano passado. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais no Brasil. Os números alcançados são recorde. O total de matrimônios homoafetivos consolidado no ano passado é 23% superior aos registrados em 2022. Esse foi o primeiro ano da norma nacional editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a prática do ato em cartório em todo o Brasil. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeirantesCampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook.